Eu sempre falo para vocês que o uso da energia nuclear é muito mais benéfico para a sociedade do que prejudicial, mas que em virtude de eventos nucleares anteriores, as pessoas acabaram desenvolvendo um medo e um receio referente à energia nuclear, que inclusive tem até um nome para isso que se chama radiofobia. E a gente tem aí dois ótimos exemplos que reforçam essa ideia um pouco distorcida que as pessoas têm com relação a essas práticas, que são os eventos do acidente nuclear de Chernobyl e da detonação das bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. Esses eventos, eles não deixaram marcas apenas históricas, mas também marcas ambientais, que nos leva à pergunta do tema do podcast de hoje, que é: por que é seguro morar em Nagasaki e Hiroshima, mas em Chernobyl não? Vamos descobrir a resposta para essa pergunta no episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu apareci por aqui num intervalo menor do que 15 dias. Viva! Eu estou aproveitando, inclusive, esse momento em que eu estou na faculdade, pós-aula, minha voz está devidamente aquecida e eu tenho silêncio para conseguir gravar, porque, sério, gente, como eu sofro com barulho, é um inferno na minha vida. Depois que a gente começa a depender de silêncio para conseguir produzir conteúdo e gravar coisas, a gente começa a reparar em qualquer barulho e começa a incomodar num nível muito surreal, assim. Então eu me sinto uma velha chata, inclusive. Mas, felizmente, eu estou aqui, então, num ambiente silencioso, completamente adequado para a gente conseguir conversar e falar hoje sobre por que dá para morar em Nagasaki e Hiroshima e em Chernobyl não dá para morar. Então, antes da gente responder essa pergunta, eu vou recapitular do que se tratam os eventos em questão. Então, Nagasaki e Hiroshima, o evento da detonação de bomba, foi um ataque premeditado ocorrido nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, inclusive fez aniversário essa semana, e os Estados Unidos eles lançaram essa bomba nuclear nessas duas cidades em virtudes de questões de guerra e tudo mais. Então, teve essa detonação de uma bomba e que dissipou material radioativo no ambiente. As estimativas que a gente tem é que até dezembro de 1945 a gente teve aproximadamente 110 mil pessoas que morreram em virtude da explosão e também dos efeitos da radiação. E se a gente soma sobreviventes, a gente consegue, os que sobreviveram, mas morreram, logicamente, em virtude de efeitos da radiação posteriores, as vítimas conseguem ser ampliadas para 210 mil. Então, nesses casos, os efeitos da radiação tardios que aconteceram em virtude da detonação da bomba, basicamente são os cânceres e leucemias radioinduzidas. E no caso de Chernobyl, ele foi um acidente nuclear que aconteceu em 26 de abril de 1986 na Ucrânia, na cidade de Pripyat. E, inclusive, pessoal, eu sei que eu estou devendo aqui, muito importante eu trazer em algum momento o evento de Chernobyl para a gente conversar. Mas antes de eu falar sobre ele, eu vou querer explicar para vocês como que funciona um reator, que inclusive para isso eu vou trazer uma pessoa para contar para a gente, Mas a partir desse momento daí eu consigo explicar para vocês o evento em questão. Mas falando ali de Chernobyl, a explosão inicial do reator, ela matou imediatamente 2 pessoas que estavam ali nas proximidades e, posteriormente, 134 membros da equipe de emergência que foram para atender o ocorrido acabaram morrendo em virtude da síndrome aguda das radiações. E outros sobreviventes que estavam nos locais ali tiveram reações teciduais, como lesões na pele, lesões nos olhos e, enfim, outros tipos de efeitos radioinduzidos. E a Organização Mundial de Saúde diz que até 4 mil pessoas podem vir a morrer em virtude dos efeitos que a radiação desse evento possa ter causado. Esses lugares, então, basicamente sofreram com uma exposição e uma contaminação radiológica muito intensa. Mas, novamente, pontuo, A gente sabe que em Nagasaki e Hiroshima a vida continua normalmente, são cidades habitáveis, mas em Chernobyl a gente tem as zonas de exclusão e áreas que são restritas. E por que isso acontece, então? Basicamente vai depender de 3 circunstâncias que a gente tem que levar em consideração para poder responder essa pergunta. A primeira é o tipo de reação que a gente teve, o tipo de detonação. A segunda é a quantidade de material radioativo que foi dispersa. E a terceira, que é a altura aonde essas detonações aconteceram. Falando então com relação ao tipo de reação.
Quando a gente fala de bomba atômica, a gente sabe que existe um processo de cadeia de fissão nuclear rápida, e quando a gente está falando de reatores nucleares, a gente tem um processo de fissão lento. Eu já comentei aqui anteriormente, no episódio sobre bomba nuclear, como que é o processo de fissão, o que vem a ser isso, mas basicamente é quando a gente tem a quebra de um núcleo de um átomo pesado, e a partir dessa quebra a gente tem a produção de uma quantidade gigantesca de energia e também produção de radioisótopos residuais. E o reator nuclear, que eu ainda não falei aqui, ele tem um mecanismo de funcionamento idêntico à bomba no quesito de, fisicamente falando, né, de a gente ter a questão da fissão nuclear também, mesma lógica. A única diferença é que a bomba é esperado que se exploda. O reator não. O reator é uma reação de fissão controlada. E no caso, a bomba, tanto a de Nagasaki quanto a de Hiroshima, elas foram projetadas de modo que a fissão fosse um processo muito rápido, em uma questão de poucos segundos de detonação, e que produzisse uma quantidade de energia muito grande, porque o objetivo era a destruição. Enquanto que em Chernobyl, os reatores, né, obviamente de modo bem simplificado aqui, o combustível nuclear, ele produzia calor, e é esse calor que aquecia uma água que gerava uma turbina que ia produzir a eletricidade em questão. E na questão ali do evento, esse superaquecimento que aconteceu no sistema fez com que a água que fazia o resfriamento do reator vaporizasse, e isso acabava exercendo uma pressão na estrutura que fazia o isolamento do reator com o resto dos componentes da usina, por assim dizer. Então isso acabou fazendo com que houvesse uma detonação, uma explosão, mas não uma explosão de fissão, e sim uma explosão como se fosse uma panela de pressão. E, nesse caso, os radioisótopos liberados por uma explosão de bomba, eles são altamente radioativos, só que eles têm um tempo de meia-vida muito curto. Justamente faz sentido, né? A gente até comentou lá naquele episódio, onde eu comento, né? O que define um elemento ser mais radioativo? É justamente a questão do tempo de meia-vida, ser mais instável e se estabilizar mais rapidamente, porque ele é muito radioativo. Então, no caso da bomba atômica, acontece isso. A gente tem uma produção de radioisótopos tóxicos, mas que se estabilizam mais rapidamente. E no reator, eles não são tão radioativos, então isso significa que eles têm um tempo de meia-vida maior, ou seja, eles ficam produzindo essa radiação por meio do processo de radioatividade por mais tempo. Então isso influencia bastante na questão da contaminação do ambiente, né? Um dos fatores, né? Então, Nagasaki e Hiroshima, rapidamente esses elementos deixaram de se tornar radioativos, e em Chernobyl a gente tem a questão do tempo de meia-vida maior, mais longo, em virtude desse processo de detonação diferente também. Com relação à quantidade de material, a bomba de Hiroshima, que é a bomba que tinha o seu núcleo composto por urânio, ele tinha 64 quilos de urânio, e desses 64, 1 quilo foi utilizado para fazer a fissão, tendo em vista o mecanismo de funcionamento da bomba. E foi essa quantidade de fissão que produziu ali os radioisótopos residuais da detonação. Enquanto que no reator de Chernobyl, tendo em vista que era um combustível nuclear, tinha-se em toneladas. E Chernobyl, portanto, liberou 100 vezes mais radiação do que as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Então isso também é uma influência muito grande com relação à área de contaminação daquelas regiões. E, por fim, uma outra questão que influencia consideravelmente a contaminação do ambiente é a altura aonde ocorreu a detonação ou a explosão desses eventos em si. As bombas, elas foram detonadas a 500 metros de altura. Então, isso fez com que boa parte dos radioisótopos produzidos pelo processo de fissão se dissipassem no ar e não ficassem no solo contaminando aquela região. Enquanto que em Chernobyl, a explosão foi no solo. E, além disso, teve um incêndio que ocorreu na sequência que também continha um material radioativo e, como o fogo ele tinha uma temperatura menor do que o da detonação da bomba, a fins comparativos, as partículas radioativas que estavam naquele local em Chernobyl, elas não conseguiam subir e elas acabavam ficando no local ali mesmo, contaminando o solo e tudo que tem ao redor.
E mesmo que as bombas tivessem sido detonadas no solo, a gente ainda assim teria menos contaminação em virtude do que eu comentei, que é com relação à quantidade de material radioativo, ou melhor, a quantidade de urânio presente que produz os resquícios radioativos a partir da detonação. Atualmente, nós sabemos que Nagasaki e Hiroshima são locais comuns, cidades comuns, onde a gente tem pessoas que moram ali normalmente. Enquanto que Chernobyl, de fato, existe restrição, porém, tem pessoas que trabalham na zona de exclusão de Chernobyl ou ao redor ali, inclusive pessoas que moram naquelas regiões. E também, Pripyat, que é a cidade onde está Chernobyl, recebe uma quantidade muito grande de turistas que vão visitar a usina e querem ver, e querem mexer com a radiação. E, então, assim, na verdade, o problema mesmo de Chernobyl está ali na proximidade da usina e ao redor, ali, né, onde tem um nível de contaminação realmente muito intenso e que vai levar muito tempo para decair. Diz que Chernobyl só vai conseguir ser habitada e voltar ao normal em 20 mil anos, daqui a 20 mil anos. Então, não tem tempo pra caramba aí até acontecer isso. Mas, assim, de modo geral, os níveis de radiação que existem em Pripyat não são muito maiores do que o normal. É só realmente na proximidade da usina ali que é o problema. Então, meus irradiados, o episódio de hoje, super curtinho, é um assunto bem tranquilo e bem leve, só pra gente deixar realmente pra matar a curiosidade do porquê que um é habitável e o outro não. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá e muito obrigada!